Eu sou um otimista, por isso eu sou um cristão que tem fé em Jesus. Porque ele ressuscitou dos mortos. Essa história não acaba na cruz, com o sangue pingando e ele esquaridamente morto e vencido. Ai de mim, Deus meu, Deus meu. Não, tem uma manhã da ressurreição. Ele ressuscitou dos mortos. E eu vivo com base nessa esperança, que não tem. Até a palavra otimismo se transforma numa palavra parca, pífia, comparada com o significado da ressurreição. Então eu sou pura alegria, mais do que otimismo. Eu não tenho esperança, eu tenho certeza de que há uma vitória, mas ela não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nenhuma das produções dessas potestades humanas. Elas trabalham o tempo todo contra o pobre, contra o fraco, contra o que tem menos, contra o que não pode, contra os lúcidos, contra a consciência, trabalham o tempo todo. É o reino da mediocridade, é o reino da hipersimplificação perversa. É isso que a história humana inteira mostra e não está melhorando, nem um pouco melhorando. Nós estamos na iminência de sermos substituídos por máquinas mais inteligentes do que nós. Agora, isso liquida a minha fé, me faz ter vontade de morrer, me faz ter vontade de pular da casa onde eu estou, lá em Copacabana, da minha família, onde a gente fica quando está aqui. Não, é uma cobertura, eu podia sair voando. Mas, ao contrário, eu desço de escada pelo elevador, eu quero andar no chão, ajudar as pessoas a levantar o caído. E passei a minha vida toda assim, vou passar o resto da minha existência assim. Meus filhos são seres de esperança, que creem nisso. Agora, a esperança está num outro patamar, sim, numa outra perspectiva. Porque se eu olhar apenas, como disse Paulo, escrevendo aos Coríntios, pois se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas ao horizonte de eventos desta vida, nós nos tornamos os mais infelizes de todos os homens. É porque eu sou um ser da vida eterna, eu sou um ser da ressurreição, eu sou um ser do Deus que intervém na angústia e no desespero humano. E aí tudo que você aludiu como esperança tinha a ver com quem passou pela fresta, que foi a palavra que você usou. Para mim, o cristão mais significativo do século XX não tinha absolutamente nada a ver com o cristianismo. Quando perguntaram a ele, e tu não crês em Cristo? Ele disse, no vosso Cristo eu creio, eu não creio no vosso cristianismo. Mahatma Gandhi. E não precisa andar com uma Bíblia na mão. Se você é de Deus, você manifesta isso pelo fruto de amor, bondade, alegria, humor, graça, acolhimento, solidariedade, generosidade, compartilhamento. Quando Cristo está presente, o pão se multiplica. Você anda sobre as águas. Você toca no peito dos leprosos sem medo de ser contaminado. Todo pânico de contágio desaparece imediatamente. Pode atender, pai. Não, eu não quero atender. Se precisar, mestre, fica à vontade. De jeito nenhum. Tchau, tchau. Porque... É basicamente o que o Cristo disse, que todos sigam isso que ele está falando. Mas ninguém, eu tenho uma frase que eu falo assim, ninguém segue Jesus, gente. Ninguém segue Jesus. Por isso ele disse que a porta é estreita e o caminho é estreito. E são poucos os que andam e seguem com ele. A maioria... Seria a minoria? É a grande minoria, mas essa minoria é qualitativamente comprometida com um bem eterno. E por isso ele bem disse, eterno, vós sois o sal da terra. E ele disse, não botem sal demais, porque sal demais junto estraga tudo.
vira monturo que nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. O cristianismo é sal do sal, é sal no saleiro, é montanha de sal glorificando o sal, aleluia. Nós somos o sal. Agora, pega sal e coloca o sal no sal, ele não vai prestar para nada, vai te dar uma pressão alta desgraçada, uma sede miserável, um monte de coisa. O sal é bom quando ele desaparece. E é isso que o cristianismo não tem coragem de fazer e nunca teve, é sumir na sociedade humana. Eles querem erguer torres de Babel, templos de Salomão, demonstrar o seu poder, torres fálicas. É tudo assim. Agora, para isso aqui ficar gostoso, tem sal aqui, não tem? Tem, deve ter. Mas você não acha. Ruim. Você não acha. Não. Porque a verdadeira igreja se dissolve na sociedade humana. Ela se torna feita de entes dissolventes nessa graça. É isso aí que vai preservando. Aliás, isso aí nos trouxe até aqui. São os pequenos franciscos, são os seres anônimos também. Francisco ganhou um nome, mas antes dele ter um nome, ele foi um cristão na Argentina. Teve uma ocasião que eu fui levado lá pelos reformados protestantes e pelos católicos para pregar para um evento de teólogos e autoridades religiosas argentinas, no Rosário, se eu não estou esquecido agora, faz muitos anos. E eu preguei sobre as 7 igrejas do Apocalipse, que é uma cacetada de Jesus no ente chamado igreja, que não tem comparação. E diz que ele está fora delas, né? Eu estou fora, eu não entro aí desse lugar, eu não caibo. Pois bem, toda noite eu pregava, quando eu acabava de pregar, vinha muita gente falar naquela fila, e tinha um senhor que vinha alegre, e ele humilde entrava na fila. Aí depois é que eu fiquei sabendo que ele era o arcebispo de Buenos Aires. E ele ia, me abraçava, me beijava e dizia: que lindo, irmão, lindo, isto é evangelho, isto eu creio, esse é o meu Cristo que eu creio. E eu fiquei olhando para ele, os anos passaram, até o dia em que, na sacada do Vaticano, eu vi aquele irmão aparecer. Era o Papa. Era o Papa. Então, essas pessoas é que são os anônimos que fazem diferença nesse mundo. É o sal dissolvido, que não tem nome, não tem cara, não tem gritaria, não aparecem para ninguém, mas são vivos diante de Deus. E são os que fazem diferença nas comunidades pobres, na vida, nas famílias. Eles vão sendo infinitamente mais virulentos na graça de expressão de amor, de compaixão, de misericórdia, de humanidade, do que dá para anunciar em outdoors, em propaganda. E se anunciar, acaba. Só é verdadeiro porque é assim como o sal. Sim. É diluído no contexto dos ambientes. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral! Vem!